Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com um papo literário inédito e feito em casa. Você já parou para pensar em como lidar com o luto? Sabe encarar a morte? Esse tipo de pergunta é até difícil de responder, não é verdade? Ainda mais nesse contexto atual por conta da Covid-19. Mas que tal pensar hoje em aproveitar esses momentos de forma mais leve? Então, é nesse enredo que o professor e escritor Messias Nesh conversa com a jornalista Mônica Silveira sobre o seu primeiro romance e os outros livros já escritos pelo autor. Pois é, ele já escreveu muita coisa. E olha só um detalhe, tá? Essa entrevista concedida pelo escritor Messias Nesh ao Papo Literário foi feita antes da pandemia. Por esse motivo, tanto ele como a jornalista Mônica Silveira aparecem sem máscara. Pois é, Soraya, é com grande prazer que a gente mostra aqui o novo livro de Messias Nesh, que é professor e escritor, e esse livro é um romance, né? Que já é o terceiro livro, não é isso, Messias? Sim, meu terceiro livro, que é meu primeiro romance. Ele conta a história do João, que é um personagem que ele é professor de filosofia e é um escritor também, e na dificuldade de publicar seus livros, ele se encontra num momento de sua vida muito retrospectivo, assim, e ele começa a lembrar do passado e que a morte sempre esteve presente em sua vida. Então a temática é a morte, né? É um tema que prende todo ser humano, e ele se desenvolve assim, durante o dia, é o despertar de um dia, quando ele acorda, que a história começa num sonho. Depois tem o dia e no final da noite ele volta a dormir e volta para o sonho. Então você não sabe se o que foi real foi o sonho ou se foi o dia. Então é bem cativante o livro. Interessante, o despertar de um dia também tem essa questão da metalinguagem, né? Porque ele fala de literatura também. Exatamente. Na verdade são dois livros em um. O personagem, ele é escritor e ele está publicando um livro, está lançando um livro dentro do romance. Isso é um romance. E dentro do romance tem o livro do João, que é uma coletânea de 60 textos, são contos, são crônicas, são poesias. Então, na verdade, há essa ideia. Outra coisa que é importante também nesse livro é para a gente pensar na nossa finitude, né? Porque a gente é muito finito, assim, é muito simples, é muito frágil. E para a gente ser feliz agora, né? Para a gente não tentar ser feliz depois, no futuro, quando conseguir dinheiro, quando conseguir status, para a gente ser feliz agora. Isso é bom, porque a gente tende a colocar a morte de lado e fingir que ela não existe, né? Não vamos falar em morte, morte é um negócio proibido. E quando a gente tem que encarar isso para poder viver melhor, né? Viver com mais intensidade, com mais verdade, né? Procurar uma vida mais plena, né? Isso, porque o ser humano ele é o único animal que ele tem ciência de que vai morrer, da sua finitude. Né? O cachorro não, o gato ele vive feliz. A gente não, a gente já vive preocupado, né? Quando eu vou morrer, quando eu for morrer. Então a gente tem que esquecer, tem que ser feliz agora e ser feliz nas pequenas coisas, no dia a dia. Isso é que te dá saúde, te dá força, né? Te dá sonhos para a gente sonhar. Isso mesmo. Agora você tem uma característica, os desenhos, né? Seus livros todos são recheados de desenhos. Sim, eu sou apaixonado por arte. Na verdade, isso é um aluno meu, eu sou professor, isso é o Gabriel Henrique, né, um menino maravilhoso. Eu dava aula para ele no segundo ano, eu sou professor de matemática, aí eu dando aula de matemática ele desenhando. Aí eu disse, os meninos vão passar a aula toda desenhando. Eu disse, não vou brigar agora não. Mas aí quando eu fui ver as notas, era só 10. Eu disse, meu filho, pode desenhar. É um artista completo. Gabriel Henrique, maravilhoso, perfeito os desenhos, maravilhoso. Ele está com você desde o primeiro livro, que é um livro aqui de contos, crônicas, reflexo de um olhar. Sim, esse foi meu primeiro livro. Gabriel Henrique fez o primeiro, fez a capa do segundo e a capa do terceiro. Os desenhos do terceiro foi a Gabriela Rocha, que é outra aluna minha também. Né? Então, assim, meu primeiro livro, Reflexo de um Olhar, é uma coletânea de 50 textos, são contos, são crônicas, são poesias. Na verdade, eu queria fazer um fanzine. Cada texto ele tem um desenho, uma ilustração que... ou o texto fala sobre a ilustração, ou a ilustração resume o texto. Mas é maravilhoso esse aí. Era o tempo que eu era mais anarquista, né, que eu era do movimento estudantil, né, que eu já escrevo, faz muito tempo que eu escrevo. E aí que legal, muito bom. E esse aqui já é um livro mais de estudo, né? Esse é um livro mais técnico,
né? É um trabalho de pesquisa onde eu pego do final do feudalismo até o início da globalização, né? É uma leitura sobre o capitalismo, é uma leitura no Marx, no Hobsbawm, e ele fala como o capitalismo surge, como ele se molda, como ele se transforma, né? Para sempre estar no comando, sempre estar no poder. É um livro muito interessante, também mais técnico, mas é muito interessante, é fundamental, né, para quem quer passar no Enem. Ele dá outra visão, dá uma visão economicista sobre o capitalismo, né, sobre o que está acontecendo, sobre o rumo da nossa vida, sobre o futuro, sobre o nosso futuro, porque ele está dentro do capitalismo, nosso futuro. Ele está ameaçado? A longo prazo, sim. Segundo Marx, que é super atual, né, que muita gente fala que já está desatualizado, mas não está, não. A gente estuda Platão, 2.400 anos, e é super atual. Quem não vai estudar Marx está com 200 anos. É muito atual. Marx escreveu sobre o capitalismo, certo? Então é assim, muito bom, muito atual e vai durar ainda algumas décadas, algumas centenas de anos, mas as coisas mudam. Se você pegar o feudalismo, levou 500 anos para chegar ao auge, mais 500 anos para acabar. A gente tem 1000 anos de feudalismo, agora que a gente está com 300, 400 anos de capitalismo. Então, assim, é pouco tempo, para a história é um pulo. Voltando aqui para a ficção, para o romance, né? Você gostaria de encerrar lendo algum poema do personagem? Vou fazer um resumozinho, depois, enquanto eu acho o texto. Ele se encontra quando ele está de partida para fazer o mestrado em Portugal. Na verdade, ela toca numa banda cover da Janis Joplin. E quando ele está de partida, na despedida dos amigos, ele escuta aquela voz cantando Cry Baby da Janis Joplin, e ele olha e os olhares dele se cruzam e ele já está de partida, não sabe o nome, aí vai, passa 2 anos no mestrado, aí volta, não encontra mais Isabel. Aí ele reencontra a Isabel, na verdade, num show do Pink Floyd, né, porque eu criei o estado, criei a cidade, criei um continente, é tudo ficção. Eles se encontram, mas não se falam. E no aniversário dele, ela tem um assalto na joalharia e ela leva um tiro, né, uma refém, nem sabe, a refém leva um tiro na cabeça, que a bala pega na cabeça do João também. E aí, quando ele fica em coma e tal, quando ele sai do hospital, que ele vai levar flores para o túmulo dela, e aí ele descobre que é a Isabel. Só nesse momento ele descobre que é a Isabel, que é a figura que ele passou a vida toda procurando. Você foi. Uma leve brisa, uma ilusão. Uma luz a ofuscar meus pensamentos. Um momento perdido num tempo que nunca existiu. Um suspiro, um alívio, não sei. Um desejo vivido, talvez. Uma trilha esquecida e refeita de areias colhidas do mar. Um mergulho íntimo na certeza de espera, uma primavera sem relvas e sem flores, 1000 tormentas de amores em delírio de um bêbado fumando num bar. Você foi, apenas foi, simplificadamente foi. Muito lindo. Parabéns. Messias, e quem quiser adquirir o livro? Esses livros são vendidos na Faculdade de Economia, da UFC, na FEAG, que fica na Avenida da Universidade, no IFICA, e na Livraria Arte e Ciência também, na 13 de maio, em frente à Concha Acústica. Bacana, então vamos lá, gente, adquirir esses livros. E, Messias, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Eu que agradeço a oportunidade, acho o programa maravilhoso e sempre indico. E quero dizer, só para terminar, que vamos ler, pessoal. A gente vive um momento da nossa sociedade que as pessoas não leem, as pessoas não conversam, as pessoas só discutem no WhatsApp. Eu acho que é fundamental essa ideia de você ler, de você criar o hábito, de você ler para os seus filhos. Eu lembro que quando eu era criança, papai sempre contava umas histórias e lia, mamãe lia. Então, assim, isso me incentivou muito a escrever, certo? Eu quero só deixar meu contato, vocês entrem. Eu não gosto muito de redes sociais, eu tenho só um Instagram, certo? É Messias Neste, escritor. Né? Lá tem informações, é só sobre o livro, né? Tem a Fernanda, ela sempre vai responder o que vocês perguntarem, então, obrigado. Para você que começou a assistir o Papo Literário na entrevista do professor e escritor Messias Neste, tanto ele como a jornalista Mônica Silveira, vocês devem ter visto, né, que estão sem máscara. Isso porque essa gravação foi feita antes da pandemia. Nessa época, a utilização dos equipamentos de proteção individual não eram necessários. E olha só, no próximo bloco tem um projeto literário para a criação de um fundo para livrarias das comunidades que foram afetadas na pandemia. É já já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.